O tema da nossa discussão, da nossa conversa hoje vai ser: a dor é necessária. É meio duro ouvir isso, contraditório também, mas ela é necessária. Nunca vi ninguém que é grande, que se encontra grande hoje, não ter sofrido, não ter passado pelo processo de dor. Exatamente. A dor faz parte da nossa evolução, mas como seres humanos a gente está o tempo todo fugindo da dor. A gente busca duas coisas: fugir da dor e buscar o prazer. Ou seja, na maior parte do tempo você vai estar tentando buscar o prazer, só que fugindo da dor. Mas quando você entende que após enfrentar uma barreira de esforço, você tem muito mais prazer do que você fugir da dor, porque na maioria das vezes, quando a gente está fugindo da dor, a gente fica com aquele peso na consciência, sabendo que, poxa, eu poderia ter passado naquele vestibular, eu poderia ter conseguido aquele emprego se eu tivesse me esforçado um pouco mais. Aquela dor necessária para a sua evolução e para todas as áreas da vida, a dor, ela sempre vai estar presente para que você possa ser transformado. É como, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo da borboleta. A borboleta, ela passa por todo um processo, né? Ela é uma lagartinha, minúsculazinha, frágilzinha, e de repente ela precisa passar por todo aquele processo. E ela vai crescendo. Entenda que o processo é um crescimento. Então ela vai crescendo, crescendo, até que chega o momento certo, o tempo certo, dela se envolver naquele casulo, que é um momento que na maioria das vezes ela vai estar, a borboleta vai estar sozinha, e nós, quando estamos passando pelo processo de dor, nós vamos estar sozinhos. E depois que se passa pelo processo, ela vira uma linda, grande borboleta. Exato. E né? um grande ensinamento disso é que se você pegar a borboleta enquanto ela ainda está no casulo, para ajudar ela, você tentar cortar, ao sair do casulo ela vai morrer. Existem muitas pessoas que estão vivas, mas mortas, por conta que as pessoas estão ajudando, mas ela não está disposta a sozinha sair do casulo. Ou seja, as pessoas estão tentando tirar ela, elas não estão saindo, mas no dia que você se levanta e decide enfrentar, entende que isso, enquanto nós vivemos nesse mundo, é necessário, você vai sair do casulo e você vai ser uma das borboletas mais lindas. É verdade. Então a dor, meu amigo, minha amiga, é necessária. Faz parte do processo. Infelizmente ou felizmente, acho que tudo, como eu digo sempre, tudo tem um propósito, né? É necessário a gente passar pela dor, porque se não fosse isso, nós não seríamos fortes e nós não ajudaríamos tantas pessoas ao nosso redor pelo processo que eu, você e a Écia passou. Vamos para o primeiro versículo. Vamos, pega a tua Bíblia, só não pega a do celular, tá? Precisamos que você fique conectado aqui com a gente. Então, eu vou estar com a do meu celular porque eu vou acompanhar junto com a Écia, mas pega a tua Bíblia, se você não tem, mesmo assim preste atenção, que é muito importante, tá? Vamos lá. O primeiro versículo está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, onde diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Esse versículo é muito forte, né? Muito profundo. É muito forte porque ele fala no coração alegre. Principalmente porque quando nós estamos lendo, muitas vezes nós pensamos naquele momento onde a gente está abalado e o simples fato de você lembrar daquela dor, você já começa a se emocionar. E é importante nesse momento a gente falar de espírito, alma e corpo. Porque quando fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, basicamente, se você analisar o versículo como um todo, mas pela dor do coração o espírito se abate, ou seja, pela dor do corpo o espírito se abate. Ou seja, isso é uma conexão muito profunda. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Muitas vezes nós estamos com o espírito abatido, nós não estamos conseguindo ter paz de espírito e nós não entendemos o porquê isso está acontecendo. Mas é por conta que algumas coisas em relação ao corpo e à alma estão sendo negligenciadas. Algumas coisas você está deixando de lado. E aí entra uma questão que eu acho que é muito profunda, muito delicada e que eu acho importante a gente falar. Porque muitas pessoas às vezes não entendem que
Por mais que você esteja vindo aos cultos, às vezes vai acontecer de você estar no culto e você sentir uma dor no seu espírito. Mas por quê? Porque você está negligenciando algumas áreas e, consequentemente, isso é um reflexo, está reverberando no seu espírito. Então é natural. Não significa que você não está orando, não significa que você não está buscando. É apenas algumas áreas que estão deixando de receber a devida atenção. Quando eu penso muito nesse versículo que fala que o coração alegre formoseia o rosto, é o quanto muitas vezes a gente deixa situações ao nosso redor roubar aquilo que Deus colocou dentro da gente, né? Isso feito a Aécio falou, é normal que em alguns momentos a gente seja afligido, seja passar por alguma situação que por algum momento deixa a gente triste, mas isso não tira quem Deus fez você para ser, né? Isso não tira quem Deus colocou para você ser. Muitas vezes a gente deixa uma situação que acontece na nossa casa, às vezes a gente deixa uma situação que aconteceu na nossa vida pessoal, ou uma situação que aconteceu há anos-luz atrás, influenciar completamente o nosso presente e, consequentemente, influenciar nosso futuro. Quando isso não tem necessidade, Jesus fala, o coração alegre formoseia o rosto, mas quando a Bíblia fala também que é do coração que provém as fontes de vida. Se dentro de você só existe amargura, você só vai brotar amargura e isso vai influenciar em quem você é. Uma das coisas muito importantes que as pessoas não entendem é que nós somos um solo fértil, muito fértil. Tudo aquilo que você cultiva na sua mente e no seu coração vai crescer. Se você está cultivando coisas boas, flores, essas flores vão crescer. Se você está cultivando medo, insegurança, culpa, ansiedade, isso vai crescer. Ou seja, nós precisamos cessar esses sentimentos para que você deixe que você floresça, para que você deixe que o fluxo, que o rio transborde através de você, que o rio é Jesus. E aproveitando que antes de começar a live, Jade falou que lembrou do versículo que os olhos são a janela da nossa alma. Muitas vezes quando nós estamos próximo de alguém, que nós nem precisamos conhecer aquela pessoa, nós conseguimos identificar se aquela pessoa está bem ou não, apenas observando os seus olhos. É verdade, eu mesma sou assim, minha gente. Se vocês olharem pra mim e eu não estiver bem, vocês vão perceber logo. Eu posso até controlar o que eu falo, mas minha fisionomia, meu olhar, você vai perceber logo. E eu estava lembrando de algo, você falando disso. O ser humano tem uma facilidade gigantesca de guardar coisas ruins que aconteceram na sua vida. Coisas, seja algum trauma de alguma palavra dura que você ouviu por pessoas normalmente muito próximas que têm alguma ligação com você, seja familiares ou seja de relacionamentos amorosos, que inclusive foram uma das dúvidas que vieram muitos dos jovens sábados, né, que a gente entregou uma folhinha e pediu para os jovens colocar suas dúvidas. E a maioria das dúvidas foram sobre relacionamento. Então a gente tem muita facilidade de guardar, de potencializar aquilo dentro da nossa vida. A gente tem uma facilidade enorme de guardar lixo emocional, né? De guardar palavras duras, de guardar amargura, tristeza. E, gente, isso não faz bem nenhum. A palavra aqui nesse versículo que a Aécio falou já diz tudo. Fala aqui, o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muitas vezes a gente tem deixado essas situações abater o nosso espírito. E a palavra de Deus fala que Ele não nos escolheu para ser assim. Pelo contrário, Ele nos chamou para ser valente, mais valente do que o valente. Agora, uma coisa que é muito profunda e que Jade falou, eu estava observando. Quando nós estamos tristes, nós tendemos a esconder essa tristeza, essa amargura. Eu vi que Gabi colocou, lembrando a Camila que falou disso no retiro,
E muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento assim, às vezes nós tentamos esconder os nossos olhos para as pessoas não perceberem. Nós não chegamos próximos dos nossos amigos e tentamos falar, se abrir para ele, para que ele possa nos ajudar. E a coisa muito profunda é o seguinte: se nós somos imagem e semelhança do Criador, a partir do momento que você está com a dor e você se conecta com um amigo seu que está na palavra, consequentemente Deus vai falar com você através dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não consigo sentir o abraço de Deus. Simplesmente abrace o seu amigo e você vai sentir, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele sempre vai utilizar uma pessoa naquele dia que você mais precisa de um abraço. Por exemplo, não vou dizer o nome, mas um irmão estava falando que veio para o culto no domingo, estava triste, e aí Deus usou uma pessoa para olhar para ele e dizer: sorria, você é tão lindo sorrindo. E na hora ele sorriu, e aí não ficou mais com aquela tristeza. Muitas vezes nós estamos repreendendo uma emoção, onde nós precisamos liberar ela para que você possa simplesmente deixar o rio fluir. Por que isso é importante? Se o nosso coração está prendendo essa emoção, consequentemente você não está aberto para o novo. Tem uma frase que acho que eu já falei algumas vezes: a dor, ela precisa ser sentida. A dor, ela precisa ser sentida, porque se ela não é sentida, ela vira raiz de amargura. Então ela precisa ser vivenciada. A gente precisa passar pelo processo de luto, de dor, de cinza. A gente precisa viver, porque quando a gente não vive, aquilo vai se acumulando e vai gerando raiz de amargura dentro da gente, e a gente vai morrendo, e o nosso espírito fica abatido, como a gente leu esse versículo. E quando o nosso espírito fica abatido, como se diz esse versículo, como é que a gente vai vencer as investidas do diabo se a gente não se encontra forte? Exato. Né? Então a gente precisa sentir, a gente precisa viver para que a gente possa vencer e em seguida passar para uma nova etapa na nossa vida. E deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei de uma coisa que a Raíssa estava falando, só para não esquecer. A gente precisa identificar, isso foi uma coisa que eu aprendi assistindo os filmes de Nárnia. Eu amo de Nárnia, é uma coisa que eu aprendi. Deus falou comigo assistindo esse filme. Nós precisamos identificar Deus por aí. Muitas vezes Deus vem através de uma pessoa. Deus às vezes vem através do vento que toca seu rosto. Deus vem através de uma rosa que você recebe. Através de um abraço de uma criança, de um sorriso de uma criança, às vezes de você ajudando o próximo. Deus vem até você de várias formas. Você precisa identificar Deus agindo na tua vida nos pequenos detalhes. Que foi quando ela estava falando do abraço, né? Seja o abraço, seja o carinho que as pessoas estão precisando. E o que acontece muito é que quando nós estamos na correria do dia a dia, porque você acorda, você já tem um monte de coisas para fazer, você nunca dá conta de tudo, o trabalho é infinito. Aí você vai para o trabalho tão apressado que você não olha o sorriso de uma senhora, você não olha uma criança falando com a mãe, você não vê o amor da mãe passando através do olhar. São coisas simples que você perde por conta da correria. Como, por exemplo, o simples fato de você tirar um momento onde você vai para um parque, você se conecta com a natureza. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque eu acredito que quando nós estamos na natureza, nós estamos mais próximo ainda de Deus. Isso não significa que quando nós estamos aqui, nós não estamos, mas que lá não existe nenhuma intervenção humana. É apenas o que Deus criou como Ele quis. Aí você escuta o canto dos pássaros, o vento te tocando, e aí você começa a sentir o toque de Deus, porque você se permitiu viver aquele momento. É verdade. Então, se fica uma lição, se deixe sentir Deus através dos detalhes da vida. A gente está muito atarefado com muita coisa. E muitas vezes a gente só precisa parar. Né? Parar e vivenciar as coisas que Deus tem presenteado na nossa vida. Falando de dor, algo muito importante, nos dias de hoje, por conta do próprio tempo atual, faz com que você faça muito mais coisas do que os nossos pais faziam. Hoje nós somos expostos a uma quantidade tremenda de informação
que faz com que muitas vezes você se desconecte de você, e se você está desconectado de você, fica difícil se conectar com Deus. Isso aí é fundamental. Hoje em dia é interessante você perguntar para um jovem, até pessoas adultas mesmo, cara, você se conhece? Aí ele vai dizer, eu me conheço sim. Mentira, não se conhece não. Porque se você começa a fazer perguntas, você vai ver que ele está tão cheio de camadas, tão cheio de camadas e camadas e camadas, porque foram os processos que ele foi passando, as dores que ele foi sentindo, a identidade dele que ele foi perdendo, que hoje em dia ele não sabe quem ele é, né? Então, muitas vezes nós precisamos voltar e lembrar quem foi que Deus nos chamou para ser, né? Quem foi que Deus nos escolheu para ser. Todos nós temos um propósito e nós não podemos esquecer disso. Não é? Vamos para o próximo versículo? Vamos para o próximo versículo. Está lá em Levítico, capítulo 6, versículo 10. Vocês vão se identificar, vamos falar de um assunto aqui agora, dentro do assunto que já estamos discutindo, vai falar de fogo, tá? Então preste atenção. Levítico 6, capítulo 6, versículo 10. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Aqui fala de cinzas, fala de um sacerdote. Está falando para essa que naquela época o sacerdote ele tinha o hábito de ir levar o sacrifício. E esse sacrifício ele deveria queimar a noite inteira, ele deveria ser consumido e o fogo não poderia se apagar. Pela manhã, quando chegasse lá, ele deveria recolher aquelas cinzas, colocar um novo sacrifício e o fogo também não poderia se apagar. Mas entenda, ele precisou retirar o que? As cinzas. Fazer uma limpeza na casa. Exatamente. Precisou ele tirar as cinzas. Qual tem sido a tua cinza? Qual tem sido a dor? É interessante que a gente quer viver o novo de Deus, a gente quer viver a novidade de Deus, mas a gente quer viver quais cinzas ainda ali? O fogo que queima em mim hoje não é o fogo que queimou em mim quando eu me converti. O fogo que queima hoje em você não pode ser o mesmo fogo que queimou antes. Tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Exatamente. Como é que eu vou fazer um fogo através de cima de cinzas? Não faz. Né? Eu preciso... Quem faz fogueira, eu não sou expert em fazer fogueira, não, porque nunca dá certo. Mas os homens em plantão, essa tarefa de vocês devem saber. Toda vez que a gente tenta fazer fogueira, se a gente coloca as coisas meio tronchas lá, o processo não dá certo, né? Por exemplo, eu morei muito tempo no sítio, eu nasci em um sítio, e todas as vezes quando fazia um fogo a lenha, se você não batesse para trás as brasas, mesmo você colocando mais lenha, o fogo se apagava. E isso é de fato o que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente está tentando colocar mais lenha, as cinzas você não está retirando. Então as cinzas vão apagar aquela chama, aquele fogo que existia. Exatamente. Então, se você quer viver um novo com Deus, novo na tua vida, você precisa tirar as cinzas. Não sei qual é a tua cinza. Não sei se são dores na alma, dores físicas, dores emocionais. Não sei se até você já foi magoado por alguém dentro da igreja, porque acontece também alguém que você esperava cuidar de você te magoou. Não sei. Não sei qual é a dor, qual é a cinza que habita dentro de você. Mas você precisa limpar para você viver o novo de Deus. Você nunca vai viver o novo de Deus vivendo com as cinzas. O fogo nunca vai se acender. Pode até fazer aquela faísquinha, né? Pelo que você falou. Mas nunca vai quebrar, não vai queimar mais forte, mais intenso, porque as cinzas estão impedindo. E como eu disse, isso pode ser dores do passado, dores do presente,
na mente, lembranças, dores no coração, raiz de amargura, uma pessoa que te machucou, como eu disse, pode ser até uma pessoa dentro da própria igreja que você esperava que era o lugar onde você não ia sofrer, e você está seguindo Jesus de longe por conta disso, e você está apegado àquela cinza. Entenda que quando a Bíblia foi clara, ela disse, ele precisa limpar o altar, vestir umas vestes novas, mas eu fiquei pensando, mas por que deixar perto do altar? Porque é Jesus que vai cuidar, meu filho. Tem que ficar perto do altar, porque é Jesus que vai sarar, é Jesus que vai cuidar disso, não é você. É Jesus, é o próprio Pai que vai cuidar de você. Porque como estava no final do versículo que Jade leu, o fogo do altar nunca apagará. Se você está perto do altar, o seu fogo pode ter apagado, mas você vai se alimentar do outro fogo. Por exemplo, se você é uma única brasa sozinha, o vento vai te esfriar. Mas se você é uma brasa pequena e é colocada dentro de um fogo grande, você vai incendiar. É verdade. Então, limpa as cinzas, troca de roupa, veste vestes novas e vai como sacrifício vivo diante do altar e deixa essa chama queimar dentro de você. Porque como diz o versículo 13, o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar aceso, sempre aceso. Então deixa o fogo de Deus sempre ficar aceso na tua vida, meu querido. E uma coisa que eu queria falar pra gente ir por próximo é o seguinte: às vezes as pessoas dizem, tá, eu entendi o que Jade e Aécio estão querendo passar com a mensagem, Deus falou muito comigo, mas eu estou querendo saber como é que eu elimino esse lixo, essas cinzas, porque dentro de nós vamos eliminar, mas isso vai continuar na nossa memória. Então você precisa pegar aquele lixo e reciclar. Por que reciclar? Entenda o que eu quero falar para que você possa deixar o fogo queimar cada vez mais. O lixo, ele não presta mais para nada. Imagina uma garrafa PET que você já jogou. Não presta mais. Mas quando é reciclado, você cria algo muito mais forte. Isso dentro de nós é você ressignificar, porque a memória não vai ser apagada. Depois, Deus vai tirar aquilo da sua memória, você não vai lembrar. Mas quando está recente, você não consegue tirar da memória. Por isso é importante você reciclar esse lixo. Porque quando você olha com outros olhos para aquilo que aconteceu, para aquela dor, aquilo ao invés de ser uma dor, vai ser uma força. Você vai ver o quanto aquilo te fortaleceu e você não estava percebendo que tudo aquilo veio para que, é como por exemplo, veio um leão, veio um urso na sua vida e você não entende que esse leão, esse urso é para que você possa vencer um Golias que vai ter lá na frente. Isso foi o que aconteceu com Davi, né? Davi, durante o seu processo, ele derrubou o urso, o leão, e de repente veio um gigante. Mas quando lhe perguntaram, quem é você que veio contra mim? Contra Israel, ele fez, epa, peraí, olha, eu matei um urso e um leão, então eu posso sim derrubar esse gigante. Porque eu tenho Deus dentro de mim. A gente tem que rodar a baiana pro diabo, gente. A gente precisa se vestir das roupas celestiais, a gente precisa se vestir dessa armadura, dessa força e ressignificar e saber que, como eu disse, a dor é necessária, é preciso, ela precisa ser sentida. E é confuso pensar que isso pode ser usado para ajudar alguém. Isso é confuso pensar que isso pode ser para a gente crescer. Mas pensa um pouquinho comigo. Grandes homens da Bíblia: Davi, José, Esté, o próprio Moisés, o próprio Jesus. Eles passaram por tanta coisa, né? Eles passaram por tantas dores. O próprio Jesus lá no monte do Getsemane, ele estava lá e ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Será que ele não estava sofrendo? Sim. Muito. Muito. Para ele pedir isso, ele estava sofrendo muito. Mas ele sabia que era necessário, né? E assim, a nossa dor vai levar salvação para alguém.
É feito algo que eu compartilhei para as meninas no quarto rosa. Vocês, meninas que estão assistindo, vocês lembram? Eu compartilhei algo que eu passei na minha vida. E assim, não pense que a dor é única sua. Existem outras pessoas passando pelas mesmas coisas que você está passando e que precisa do teu testemunho para ajudar essa pessoa a vencer. É como o Jade falou, quando você vence uma dor, você vai poder ajudar uma outra pessoa que está passando por aquele processo, porque você já passou. Você até tem uma empatia pelaquela pessoa, porque você sabe o quanto dói, o quanto você fica com o espírito triste, abalado por conta daquilo. Então é importante não esquecer isso. Gente, uma coisa que a Ju leu no versículo, fala assim, que tenho-vos dito para que em mim tenha paz. É em Jesus que precisamos ter paz. Muitas vezes a gente coloca a nossa paz baseada em muita coisa, e quando a gente precisa só da paz, que excede todo o entendimento em Deus, é nele que a gente precisa ter paz, é nele que a gente precisa encontrar o conforto, é nele que a gente precisa encontrar as respostas para as nossas orações, é nele que a gente precisa ter entendimento, que a gente precisa ter amor, preencher as lacunas do nosso ser. É nele. E se lembrar que dificuldades vêm para todo mundo, para os fortes, para os fracos, para todos. A dificuldade vem, mas quando nós estamos juntos, nós somos uma fortaleza, nós somos uma muralha, nós vencemos com mais facilidade. E aí volta a importância daquilo que nós falamos no início, de quando você está triste, você procurar alguém. Por que é importante reforçar isso? Porque a primeira coisa que você faz quando está triste é fugir das pessoas, é se isolar, sendo que é o contrário. Estar triste tem que se conectar com as pessoas. E detalhe, conectar com a pessoa certa, viu? Não vai conectar com outro perturbado, não, que não dá certo, não. Tem que aí ser. Imagine, você está triste, lá, chorando, aí alguém vai dizer, é assim mesmo, vai ser pior, e alguém que ao invés de te fortalecer, vai fazer você chorar mais ainda. Não, porque tem, né, daquelas pessoas, você tá triste, eu tô triste, aí a pessoa, não se preocupa não, só piora, aí você já está se afundando, né, termina de se afundar. Então, procura pessoas certas, gente, procura pessoas de Deus, pessoas maduras, uma pessoa que você confie, que dê um conselho de vida para você, não um conselho de morte, né, pessoas que queiram o seu bem, que lhe fortaleçam. Eu tenho pessoas de confiança nos meus círculos de amizade que estão ali para quando eu precisar eu gritar. Eu digo, vem cá, por favor, estou precisando. E essa pessoa me ajudar para que eu não venha a morrer, né? O próprio Jesus, ele tinha pessoas assim que estavam fortalecendo ele, além da própria comunhão, porque assim, é importante o que a Alice falou, você ter uma pessoa, mas é importante você também procurar. Só você depositar a sua confiança sempre no outro também não resolve. Precisa ser bem dividido isso. Você precisa também querer buscar isso e resolver a situação. A Bíblia fala que quando a gente coloca o fardo que Jesus nos entrega é um fardo leve. Então, o que Deus tem pra gente é leve. Então, nada que vem de Deus, ele tira a nossa paz. Na verdade, tudo que vem de Deus traz paz. Então, se tem algo na tua vida, feito eu postei ontem no grupo das meninas, Virtuosas e Quarto Rosa, a Gabi colocou. Se tem alguma coisa que não cabe em você, se tem alguma coisa que precisa roubar de você, alguma coisa, não é pra você isso. E é importante que você esteja conectado com aquilo que te traz paz. Aquilo, né, que te preenche de verdade. Eu vou pegar um objeto que eu gosto muito de dar exemplos com objetos. Vamos ver o exemplo que ele vai dar, gente. Eu gosto muito de dar exemplos com objetos. Imagine que esse copo é você. Esse copo ele está com água, está cheio d'água. Imagine que o rio está te enchendo para você transbordar. Às vezes o que acontece com esse exemplo que Jade falou, de você se medir, da medida, é que as outras pessoas vão olhar para você e vão dizer que a sua medida é assim. É muito inferior ao seu tamanho. Só que nós precisamos entender que a medida que nós devemos ouvir é a do Senhor, que é, eu quero colocar mais do que isso, a sua medida é muito maior, eu quero transbordar, eu quero colocar mais. Ou seja, esse é o seu tamanho e Ele quer colocar muito mais
na sua vida. Ou seja, a medida que ele te vê é muito, mas muito superior à das pessoas. As pessoas não vão ter noção, porque imagine comigo, se nem você que tem 20, 30, 50 anos e convive com você mesmo até hoje, não se conhece, imagina as outras pessoas. Então só Deus vai te conhecer como ninguém, inclusive muito melhor do que você. Por isso que esse exemplo que Jade deu é muito profundo e você precisa entender isso para não deixar que a comparação que as pessoas estão dando em relação a você entre na sua mente. Simplesmente você entenda que a voz que você deve ouvir é a voz de Deus. Eu bem sei os bons pensamentos que tenho sobre ti. Aí, gente, se você está exatamente onde você sempre quis estar, você está ganhando salário que queria, você tem tudo que você queria na tua vida, tudo que tu planejou, eu tenho uma coisa para te dizer, você ainda não está onde Deus quer, porque o que Deus quer para você ainda é muito maior. Né? Então, não desista, você pode viver coisas ainda maiores, muito maiores do que você já viveu na tua vida. Deus pode te surpreender, querido. Então, a gente retoma uma coisa que eu falei lá no começo, esteja atento aos detalhes de Deus. Esteja atento, Deus faz milagres até com um sorriso, como a gente falou. Então, esteja atento aos detalhes de Deus na tua vida. E muitas vezes o que acontece agora, quando o Jade falou, eu me lembrei, tipo, você está com uma bênção tão grande, mas tão grande, que você acredita que não tem como receber uma bênção maior que aquela. É verdade. Só que Deus diz, eu honro os que me honram. Então Ele quer te dar algo muito maior, porque você está honrando, você está sendo justo, íntegro. Então Ele quer te dar mais, e é importante você não se prender às vezes naquela bênção, entender que... E aí outra coisa importante nisso aí é a gratidão. É difícil ser grato quando as coisas vão bem, é ótimo, né? Quando tá tudo flores, é ótimo, mas quando o negócio está pegando, que o cinto está apertando, que a corda está no pescoço, não é tão fácil ser grato, né? Mas o nosso pastor, o pastor Davi, ele fala muito que gratidão gera gratidão. Então, cada vez que eu sou mais grato, mais gratidão eu vou ter, ou seja, mais coisas eu vou ter para ser grato. Então, seja grato pela dor, pelo processo que você está passando. Se você está passando por ele, pode ser por 2 motivos, mas de todos eles não contribuem para o seu crescimento. Pode ser por suas escolhas, porque Deus fala conosco, Deus nos instrui, mas muitas vezes a gente vai e quer bater cabeça. Então, nós sabemos que só existe um caminho, e aí você quer ir no caminho errado e ainda quer ser abençoado no caminho errado. Ai, meu filho, não tem não, aí você vai sofrer mesmo, não sinto muito. Mas você não foi tão longe que Deus não possa te resgatar. Mas entenda, a dor é necessária, faz parte do processo também, mas tudo isso se torna muito mais fácil de ser vivenciado quando nós estamos em Deus. Quando nós estamos ali por nossa conta e por nossa responsabilidade, tudo fica mais difícil. Então, que as tuas escolhas, eu vou retornar ao assunto de gratidão, mas deixa eu só fechar esse pensamento. Mas que as tuas escolhas sejam sempre baseadas na direção de Deus. Escolhas definem destinos, escolhas definem o teu futuro. É como eu estava dizendo, você está lá na BR e de repente você perde o retorno, e o próximo retorno é daqui a 60 quilômetros. Mudou teu destino, você perdeu tempo. Então, escolhas definem destinos. Cuidado com as escolhas que você toma na sua vida. Eu costumo dizer que nós temos 2 principais escolhas. Uma é meu Deus, essa unha não. Uma é aceitar Jesus. A segunda é escolher com quem nós vamos casar. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? Quantas pessoas estão atrapalhando os seus futuros? Porque estão casando com pessoas que não fazem parte do mesmo propósito que o seu. Não pensam como você, não comungam a mesma fé que você. Então, tenha sabedoria, tenha calma, tenha paciência, respire fundo, medite. Mas tenha a direção de Deus sobre as escolhas que você faz na sua vida. O último está em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 4, que é sobre o novo céu e a nova terra, onde não existirá mais dor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito profundo. Eu acho que merece até repetir esse 4º versículo e o último. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Qual era a tua dor? Você entendeu? Você recebeu o negócio aqui? Deus enxugará de você toda lágrima, toda dor. Não haverá mais dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Já foi retirada as cinzas. Sacoda as cinzas. Olha aí. Só que coisa linda. Olha, aqui quando a gente está naquele momento que o fogo está intenso, queimando, a gente fica extremamente feliz. E aí, no segundo mundo, a gente só vai viver assim, é só fogo queimando, ardendo. É glória demais. É top, né, gente? Então, assim, se permita viver. Eu acho que essa é a palavra para fechar. Se permita viver este fogo. Se permita viver este fogo que nunca dorme. Se permita viver isso todos os dias da sua vida. Lembra que eu falei naqueles versículos que todos os dias o sacerdote ia lá, tirava as cinzas, colocava um novo sacrifício, vestia novas vestes. Todos os dias. Se você não consegue orar muito, começa orando um pouquinho, mas não deixa que essa chama se apague na tua vida. Amém. Agora, um recado muito importante antes de começar os avisos. Toda terça-feira, sem exceção, nós temos um compromisso marcado com vocês às 9 horas. Se o horário mudar, nós avisamos nos grupos, mas ficou definido para toda terça-feira, às 9 horas, vir aqui colocar mais lenha na fogueira para que o fogo queime cada vez mais e mais. Se você gostou, compartilha. Existe uma pessoa que precisa ouvir um pouco dessa palavra. Então compartilha para aqueles que você conhece, aqueles que você não conhece. Então, uma coisa que você precisa colocar no seu coração: remova as cinzas, recicle o lixo, ressignifique as coisas, para que você possa se purificar. Se purificar no sentido de que você está eliminando o que pode atrapalhar, para que o fogo possa queimar cada vez mais e mais. Nesse mundo, essas dores vão nos trazer aprendizados. A dor é necessária para o crescimento. Então entenda isso. Um dia nós vamos estar no segundo mundo, na glória, e estamos esperando já desde já ansiosamente por esse grande dia que nós não sabemos quando será. Mas será o momento onde não existirá mais nenhuma dor, mais nenhum choro, nada, absolutamente nada. Viveremos de glória em glória.